Vamos lá, meus queridos, dando continuidade, então. Nós fizemos um esqueminha envolvendo a comunhão parcial de bens. Então, é importante agora a gente enfrentar alguns casos da jurisprudência, certo? É o que vamos fazer agora. Pode vir aqui comigo no material. Então, aqui, ó, a gente parou exatamente nesse caso, eu deixei para vocês, eu vou mandar o material para vocês com esse desenho. Então, aqui, ó, nós vamos nos guiar pelo artigo 1659, em que ele diz, né, o que excluem-se da comunhão. Então, a gente viu aquilo que os cônjuges tinham antes de casar e aqueles que sobrevierem por doação, sucessão, os subrogados, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, obrigações anteriores ao casamento, obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão, tá? Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, tá? Gravem bem essa parte aqui, a gente vai acabar usando isso aqui também no regime da comunhão universal de bens, tá? E, por outro lado, a gente viu que entra na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento, ainda a título oneroso, né? Ainda que esteja só em nome de um dos cônjuges, os bens adquiridos por fato eventual, com o seu concurso de trabalho ou despesa anterior, os bens adquiridos, gente, por doação, presta atenção, gente, quando a doação, a herança ou o legado forem em favor de ambos os cônjuges, aí comunica. Quando for doação ou sucessão para o cônjuge específico, para o marido ou para a esposa, então não comunica, tá? Agora, mesmo que o bem seja particular do marido ou da esposa, as benfeitorias que foram feitas nesse bem se comunicam, assim como as accessões, os frutos dos bens comuns e assim também como os frutos dos bens particulares, que foi aquele caso dos aluguéis, mesmo que o bem seja só exclusivo dele ou dela, os frutos que foram auferidos ao longo do casamento, né, e os pendentes, assim como os produtos, se comunicam. Então, eu vou deixar esse esqueminha aqui para vocês refletirem, né? E aí, gente, eu coloquei aqui, Raquel, verbas trabalhistas se comunicam? Então, aqui, ó, o entendimento que melhor se coaduna, desculpa, tá, gente, porque eu coloquei algumas fontes para poder caber só em um slide, eu acabei colocando algumas fontes pequenas. Então, depois vocês podem até colocar maior no material de vocês, tá? O entendimento que melhor se coaduna com a essência do regime matrimonial da comunhão parcial de bens, quanto a direitos trabalhistas perseguidos por um dos cônjuges em ação judicial, é aquele que estabelece sua comunicabilidade desde o momento em que pleiteados. Assim, para que ganho salarial venha a integrar o monte partível, é necessário que o cônjuge tenha exercido a atividade laborativa e adquirido o direito de retribuição pelo trabalho desenvolvido na constância do casamento. É a questão do fato gerador. Anote-se que a sentença que reconhece essas vantagens, ela é uma sentença declaratória. Então, é preciso que por exemplo, a pessoa trabalhou, o período que ela trabalhou, ela estava casada. Portanto, os seus efeitos retroagem à época da propositura da ação. Por conseguinte, o direito já pertencia ao cônjuge. Já havia ingressado na esfera do seu patrimônio, integrando os bens comuns do casal. Isto posto, não se pode negar o direito de partilha das verbas trabalhistas, nascidas e pleiteadas na constância do casamento, mantido sobre aquele regime a mulher que arcou justamente com os ônus da defasagem salarial do marido, o que presumivelmente demandou-lhe maior colaboração no sustento da família. Esses valores comunicam-se mesmo que só percebidos após a ruptura da vida conjugal. Já quanto aos créditos decorrentes de ação de reparação civil, diante da imutável afirmação do acórdão de que os prováveis danos revestem de caráter personalíssimo, deve ser mantida a incomunicabilidade. Então, bem interessante esse julgado aqui de 2010, da ministra Nancy Andrighi, tá? Raquel, o que mais? Outro aqui também, ó, direitos trabalhistas, tá? É devida a ameação das verbas trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento, tá? Porque elas têm natureza indenizatória, tá? Depois, Raquel, FGTS também partilha? Como eu disse para vocês, sim, tá? Essa é a orientação que predomina. Então, lembra, eu só posso pleitear a partilha do FGTS, por exemplo, a pessoa trabalha a vida toda, gente, só que ela me conheceu e está casada comigo há 10 anos. Eu só posso pedir a partilha desses 10 anos, do FGTS dela que ela obteve durante esses 10 anos. E aí,
é uma espécie de poupança forçada, tá? Você não tem como exigir que a Caixa Econômica te libere esse valor. Então, normalmente, quando você pede a partilha do FGTS, você pede para oficiar a Caixa para que ela faça a reserva daquele percentual em nome do cônjuge, né? E aí o cônjuge, ele vai poder liberar esse crédito naquelas hipóteses em que se admite a liberação do FGTS, para financiamento de imóvel, então nessas condições, certo? Pode voltar aqui. Então aqui, ó, aqui ele fala FGTS também partilha, né? O STF, ele já debateu a natureza jurídica do FGTS, ele fala que embora seja um direito dos trabalhadores. Aí ele fala, gente, de um julgado do Supremo, em que o Supremo entendeu que a natureza permite essa questão da partilha, é um direito social, fruto civil do seu trabalho. Então, o entendimento atual do STJ é de que os proventos do trabalho recebidos por um ou outro cônjuge na vigência do casamento compõem o patrimônio comum do casal a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independente de ser financeira a contribuição de um dos consortes ou do outro. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque desses valores não seja realizado imediatamente após a separação do casal. Então, a fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido, nos casos em que ocorrer, a Caixa Econômica deve ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, para que no momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário. Né? Então, aí, no tocante aos valores sacados do FGTS que compuseram o pagamento do imóvel, eles se referem a depósitos anteriores ao casamento, matéria sobre a qual não controvertem as partes, tá? Então, aqui, gente, basicamente é entender que você vai conseguir partilhar o FGTS do período da sociedade conjugal, né? E que você tem que pedir para oficiar a Caixa para que ela faça a reserva desse percentual. Aí, é claro, cabe negociar. Como eu tenho direito a um determinado crédito, né? Eu tenho direito a um determinado crédito, então eu posso negociar com o outro cônjuge que ele me faça algum pagamento. Posso fazer assim, como eu tenho tanto a receber, então eu não vou mexer no seu FGTS, mas aí você me passa tanto de valor. Isso aí pode ser negociado, tá? Então o FGTS, gente, é uma realidade que já está sendo aplicada, tá? Pode ter entendimento divergente? Pode, mas o STJ é essa tem sido a orientação, tá? O que mais? Coloquei aqui, valores depositados em previdência privada. Previdência complementar, tá? Aqui esse julgado, ele é de 2017. O benefício de previdência privada fechada, o STJ entende que é excluído, tá? Agora, gente, a doutrina, ela diverge, porque ela entende que quando a pessoa, ela investe em planos de previdência privada complementar, aquele valor, o que acontece? Você investe dinheiro e quando para você ter uma previdência maior do que a previdência do INSS, por exemplo. Quando você está fazendo esse investimento, é possível que em determinado momento você desista e queira levantar o valor. Então, tem gente que investe em imóveis para poder alugar. São planos de investimento diferentes. Então, alguns autores, eles discutem, porque eles acham que a previdência, enquanto você está pagando, é um investimento. Então, se você está investindo e você se separa, você se divorcia, você teria que dividir. Porque, senão, as pessoas deixam de comprar imóveis e passam a investir em previdência como uma forma de fraudar. Como agora o tribunal não deixa a previdência ser partilhada, então, ao invés de investir em imóveis, que eu vou ter que partilhar, eu vou investir só na previdência. Então, alguns autores entendem que tem que partilhar. Por quê, gente? Enquanto eu estou investindo na previdência, isso é investimento. Só não poderia partilhar naquele momento que converte em aposentadoria. Ou seja, eu contribuí tantos anos, agora já é aposentadoria, aí não pode. Quando converte em aposentadoria, não pode, que é renda, é remuneração. O STJ, ele só enfrentou essa matéria até agora quando se trata de planos de previdência privada fechada, porque são aqueles grupos, classes específicas de servidores, então ele entende que você interferir no plano de previdência privada fechada, você compromete o funcionamento do plano em si, que é de carreiras, de setores específicos. Ele não enfrentou os planos de previdência privada abertos. A doutrina entende que quando é plano de previdência, né, principalmente o aberto, não teria objeção, né, se a pessoa está investindo tantos mil, teria que dividir meio a meio. Então, na doutrina, esse tema ele é polêmico. Para o STJ,
no que diz respeito ao plano de previdência privada fechada, não tem como você pedir a partilha do que a pessoa pagou até aquele momento. Não tem como. Foi o que foi enfrentado pelo STJ até agora, tá? Mas percebam, gente, o tanto de, né? Raquel, e o que dizer da comunhão universal de bens? Gente, comunhão universal de bens não é assim, tudo nosso, nada deles, tá? A ideia que às vezes a gente tem assim, Raquel, comunhão universal é tudo nosso. Não, não é tudo nosso, não, é quase tudo nosso. A palavra certa, a frase certa da comunhão universal de bens é exatamente essa. Quase tudo nosso. Como assim quase tudo nosso? Raquel, os bens adquiridos antes do casamento, eles vão comunicar? Vão. O que eu tinha antes entra, o que a gente adquiriu durante entra. Os bens que são doados entram, os bens que são herdados entram. Então, por isso que é uma comunhão universal. Por que eu falei que é quase tudo nosso? Porque, por exemplo, o salário não entra, os bens de uso pessoal, profissional não entram, aquelas restrições que a gente viu lá na comunhão parcial de bens. Então, aqueles instrumentos de profissão, os bens de uso pessoal, as suas joias, seu celular, seus livros. Então, esses bens não entram também. Se eu faço uma doação, imagina que minha filha está casada. Se eu faço um bem para eu dou um bem para minha filha e eu dou com uma cláusula de incomunicabilidade, porque eu não gosto do meu genro. Então, eu dou para ela com uma cláusula de incomunicabilidade. Eu não quero que comunique com ele. Então, não vai comunicar. Vocês entendem? Então, tem alguns bens que são excluídos. Então, por isso que na comunhão universal de bens é quase tudo nosso. Então, fiquem atentos. Para esse regime, gente, tem que fazer pacto antinupcial? Tem, tá? Raquel, nesse regime, quando eu quero vender algum bem, eu tenho que ter o consentimento do outro? Tenho, tá? Lá na comunhão parcial, que a gente acabou de estudar, tinha que fazer pacto? Não. Raquel, lá na comunhão parcial de bens, se eu quisesse vender algum bem meu, presta atenção no que eu vou falar agora. Na comunhão parcial de bens, se eu tivesse que vender algum bem, eu tinha que ter o consentimento do outro? Tinha. Precisa da outorga? Precisa. Vem aqui comigo rapidinho na tela. Você lembra que eu fiz um desenho aqui? Aqui, ó. Você lembra que esse rapaz, ele tinha uma casa que ele já tinha antes de casar? É um bem particular, não é? Tá escrito aqui, ó. Bem particular. Se esse cara, depois de casado, ele resolve vender esse bem, ele precisa do consentimento da mulher? Ah, que eu acho que não, porque era um bem particular dele. Precisa. Quando a pessoa se casa no regime da comunhão parcial de bens, precisa da outorga conjugal, tá? Porque lembra, esse bem, apesar de ser dele, pode ter frutos, pode ter benfeitorias que são partilháveis. Então, precisa sim do consentimento. Vai guardando essas informações, tá? Lá no final, aquele esquema vai nos salvar. Volta aqui. Então, comunhão universal de bens é quase tudo nosso, tá? O artigo 1667 diz: o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e também as dívidas, tá? Passivas, com as exceções do artigo seguinte. Então, lembra, tem algumas exceções. Então, vem. O que não se comunica, Raquel? São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, se a pessoa recebeu um bem em doação ou até mesmo herdado, mas com uma cláusula, deixa eu colocar aqui o marca-texto, tinha uma cláusula de incomunicabilidade. Então, gente, o nome, isso aqui tem que indicar alguma coisa. Se a cláusula é de incomunicabilidade, é porque não comunica, tá? E aqueles bens subrogados em seu lugar. O que substitui, tá? Então, se o bem é doado ou herdado com essa cláusula, e eu vendo ele para comprar outro, ele continua com o mesmo gravame. Aí, Raquel, quer dizer, então, uma coisa certa. Esse bem foi doado ou herdado com essa cláusula de incomunicabilidade, mas nada impede que eu venda esse bem para o outro cônjuge, tá? Então, ó, é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Esse bem aqui
minha mãe não gosta do meu marido. Ela me doou um bem com a cláusula de incomunicabilidade. Mas nada impede que eu venda, mas é uma venda real, não é simulada, não. Nada impede que eu venda esse bem para o meu marido. Então, é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão, tá? Inclusive, teve decisão desse ano recente do STJ, tá? Vou ver se eu acho e mando para vocês. O que mais que não entra? Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição. Isso aqui, gente, diz respeito à substituição fideicomissária. Isso aqui é instituto que vocês vão aprofundar mais semestre que vem, mas está ligado com o direito sucessório, tá? A parte de sucessão testamentária. Então, esse bem aqui, ele está excluído porque, na verdade, ele nem pertence à pessoa. Ele não pertence ao cônjuge. O cônjuge está com esse bem, mas a propriedade dele é resolúvel. Ele vai ser passado para outra pessoa, ok? Então, só grava isso. Esse instituto aqui, ele faz parte do direito sucessório. Deixa eu colocar aqui com uma outra cor. Por que não comunica? Porque esse bem nem dele é. Isso aqui faz parte do direito sucessório, da parte de testamento, é a parte de substituição. Substituição testamentária. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Existe uma situação dentro do direito sucessório em que eu, que sou a testadora, imagina, eu vou fazer um testamento, dizendo assim, eu deixo essa casa para Marcos. Marcos vai ficar com essa casa, vou colocar uma data, durante 10 anos. E depois ele vai passar para o primeiro filho da minha irmã. Esse primeiro filho, gente, não foi nem concebido ainda. Primeiro filho da minha irmã. Esse primeiro filho ainda não foi nem concebido. Opa! Não foi nem concebido ainda. Que é o chamado concepturo. Não é nem nascituro, é concepturo. É a chamada prole eventual. O bem vai ficar, no final das contas, com o primeiro filho da minha irmã. Mas eu quero que ele fique por um tempo com o Marcos. O Marcos é o fiduciário. E o primeiro filho da minha irmã é o fideicomissário. Então, o Marcos está com o bem, tá? E o Marcos casou no regime da comunhão universal. Então, esse bem, mesmo ele casando, perceba que o bem está com o Marcos. Só que é um bem gravado de fideicomisso. E o direito do herdeiro fideicomissário, tá? Antes de realizada a condição suspensiva. Não tem como esse bem entrar na comunhão. Porque esse bem está comigo, mas ele está comigo o quê? Durante um período. Certo? Então, por isso, aqui estou explicando de uma maneira bem simples para vocês. Essa matéria é de direito sucessório, mas para que vocês entendam, embora esse bem esteja com o Marcos e ele seja casado na comunhão universal, esse bem, na verdade, ele tem como destinatário final o primeiro filho da irmã. Certo? Então, não são excluídos da comunhão o bem gravado de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva, tá? As dívidas também anteriores ao casamento não entram, salvo se provierem de despesas com os seus aprestos. O que é isso, Raquel? Com os preparativos do casamento. Se as dívidas foram para preparar o casamento, para comprar um apartamento, para fazer a festa, aí se comunica, tá? Ou se essas dívidas anteriores ao casamento reverterem em benefício comum. Por exemplo, para comprar o apartamento onde eles moram, tá? Nesse caso. As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade.
A doação também de um cônjuge para o outro, com essa cláusula de incomunicabilidade, também não comunica, certo? E também os bens referidos nos incisos 5, 6 e 7, que é aquela parte, gente, de remuneração, de meio soldo, montepio e bens de uso pessoal e profissional, tá? Isso aqui é o que não entra, certo? Fora isso, gente, herança, doação, que tinha antes, que adquiriu durante, tudo entra, tá? Então aqui é um regime tranquilo. Tem que fazer pacto? Tem. Tem que ter a autorização do outro para praticar atos como vender imóveis, ser fiador, ser avalista? Tem, tá? Ótimo. Aqui, ó, a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos. Então, aqui, ó, embora o bem tenha sido doado com cláusula de incomunicabilidade, se esse bem for alugado, se esse bem, gente, produz frutos, os frutos se comunicam, tá? Então, lembra, em relação aos frutos, haverá comunicação, tá? Coloquem aí uma marca aí, ó, de importante. Importante. Esses bens que foram excluídos no slide anterior, em relação aos frutos, os frutos vão se comunicar, tá bom? Ótimo. Aí eu coloquei alguns exemplos da jurisprudência, tá? Por exemplo, esse caso aqui, ó, gente, o sujeito ele adquiriu cotas de uma sociedade de advogados durante o casamento. Então essas cotas tiveram que ser partilhadas, porque ele adquiriu as cotas de uma sociedade e era casado no regime da comunhão universal de bens, tá? Então o tribunal mandou que essas cotas, né, o valor delas fosse dividido. Esse aqui também, ó, comunhão universal de bens. Ah, adorei esse aqui também, gente. Comunhão universal de bens. Exclusão da indenização ou pensão mensal decorrente de seguro por invalidez. A pessoa recebeu um seguro por invalidez e aí a outra pediu o quê? A partilha. A indenização ou pensão mensal decorrente de seguro por invalidez não integra a comunhão, até porque aqui, né, gente, essa pensão aqui é a subsistência da pessoa. Entendimento diverso provocaria um comprometimento da subsistência do segurado, com a diminuição da renda destinada ao seu sustento após a invalidez e, ao mesmo tempo, ensejaria o enriquecimento indevido do ex-cônjuge. Depois disso aqui, comunhão universal, frutos civis, verbas recebidas a título de benefício previdenciário, direito que nasceu e foi pleiteado pelo varão durante o casamento, inclusão na partilha. Então aqui, ó, as verbas percebidas a título de benefício previdenciário resultantes de um direito que nasceu e foi pleiteado durante a constância do casamento devem entrar na partilha. Vários julgados aqui, esse aqui também, ó, partilha de verbas rescisórias e FGTS, também do período, tá, gente? Partilhava a indenização trabalhista oferida na constância do casamento pelo regime da comunhão, tá? O FGTS também. Esse aqui, no regime da comunhão universal de bens, admite-se a comunicação da indenização decorrente de anistia política, mesmo que percebida após a ruptura da vida conjugal, na medida em que coincidirem o período considerado para o cálculo da indenização e a constância do matrimônio. Então, várias verbas, sempre levando em consideração aí também o período do fato gerador. Muito interessantes, né? Aí, temos esse aqui agora, tá, gente? Que é um regime, no mínimo, um pouco estranho, tá? Esse regime, ele veio substituir um outro mais estranho ainda que a gente tinha no Código 16, que era o regime do dote. Lembra? Né? O pai da noiva tinha que pagar o dote, né, dela, o regime dotal. Então, no lugar dele, ele foi retirado do Código e no lugar dele foi colocado um outro muito mais estranho, tá? Que é a participação final nos aquestos. Então, o que acontece, gente? Esse regime é um regime contábil. Ele, Raquel, primeira coisa, precisa de pacto antinupcial? Precisa, tá? O sujeito vai ter que ter autorização do outro para praticar certos atos da vida civil? Vai também. A outorga ou vênia conjugal. Só que a gente leu lá atrás um artigo, acho que era o 1656, que, em relação aos bens particulares de cada um, eu posso escrever lá no pacto
que um libera o outro na hora de vender bens imóveis particulares. A gente pode colocar isso, essa liberação. Mas para outros atos, como ser fiador, ser avalista, eu preciso da outorga ou da vênia conjugal, certo? Nesse regime, é um regime meio que de contador, gente, dá um trabalho danado. Por quê? Durante o casamento, esse regime funciona como se fosse uma separação de bens. Fica cada um no seu quadrado. E quando a gente resolve separar, a gente aplica um regime muito parecido com a comunhão parcial de bens. Só que aí a gente vai ver o seguinte, quanto do seu patrimônio que aumentou e quanto do meu que aumentou. A gente vai fazer esse levantamento, e aí eu vou querer uma participação nos seus lucros e você vai querer uma participação no acréscimo do meu patrimônio. Eu quero uma participação no acréscimo do seu e você quer uma participação no acréscimo. Só que cada um de nós dois vai ter que mostrar o quanto que a gente participou. Há a necessidade de se provar o esforço comum. Lá na comunhão parcial de bens, o esforço comum é presumido. Mesmo que a mulher seja dona de casa, né, e o marido trabalhe fora, o esforço comum é presumido, a contribuição indireta que a gente fala, né? A mulher está cuidando de casa, está cuidando dos filhos, é uma contribuição. Aqui, para eu poder participar do aumento patrimonial do outro, eu tenho que provar em quanto que eu contribuí. Então, é um regime extremamente contábil, você tem que ter notas fiscais. Se eu paguei dívidas do outro durante o casamento e eu queira cobrar isso, eu tenho que provar. Então, gente, é muito complicado, tá? Vamos tentar entender o básico aqui, vem comigo. Aqui, ó, participação final nos aquestos é um regime contábil. Eu coloquei mais uma vez o 1656, porque no pacto antinupcial, que é adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que eles sejam particulares, tá? No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui um patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte. E lhe cabe, à época da dissolução, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar. Gente, os cônjuges podem livremente vender os bens móveis. Para que o cônjuge possa vender livremente um bem imóvel, tem que ter a ressalva no pacto antinupcial. Então, assim, gente, aqui vai ser assim. Se a gente adquirir bens juntos e colocar o nome dos dois, a gente vai dividir. Presume-se que se um bem está no nome dos dois, vai dividir meio a meio. Se eu contribuir mais, eu tenho que provar para poder dividir o quê? Por exemplo, eu dei 60% do valor e a outra parte 40%. Se eu provar, no final das contas, a gente divide 60 e 40. Então, existem bens que a gente já tinha antes, existem bens que eu adquiri, né, durante o casamento no meu nome, o outro adquiriu o nome dele, bens que a gente adquiriu juntos, e existe o acréscimo patrimonial. Então, é típico de empresários, tá? Vem aqui comigo. Eu coloquei o conceito do Nelson Rosenwald, tá? Esse regime estabelece entre os cônjuges uma comunhão de destinos, centrando as forças da comunhão patrimonial na ajuda recíproca para que ambos, ao final, tenham superávit econômico. Em outras palavras, na participação final nos aquestos, os esposos ficam associados nos ganhos e dissociados nas perdas. Se na dissolução do matrimônio houver um saldo positivo patrimonial nos bens de um cônjuge, o outro terá direito a uma meação, a ser calculada sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da conjugalidade. Se, contudo, no término nupcial, apresenta-se um saldo negativo na conta dos aquestos, será suportado individualmente pelo cônjuge titular do patrimônio, não vinculado ao consorte. É uma questão aí, né, bem interessante. Aí, gente, volta aqui de novo, olha o que diz o código. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, que são como se fossem os lucros, tá? Excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Então, como é que é feita a conta?
Não se conta aqui nos lucros os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogam. Então, aquilo que a gente já tinha antes. Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Então, não entra bens herdados e bens doados. As dívidas relativas a esses bens é de cada um. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Isso aqui eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas na comunhão parcial de bens também é assim, tá, gente? Na comunhão parcial de bens, os bens móveis presumem-se adquiridos durante o casamento, a menos que você tenha nota fiscal de que você adquiriu antes. Se você não tem nota fiscal, gente, todos os bens móveis da casa presumem-se que foram adquiridos durante o casamento. Então, vai ter que dividir o quê? Meio a meio. Esse parágrafo único é igualzinho à comunhão parcial de bens, tá? Volta aqui comigo. Ao determinar o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro. Então, imagina, um dos cônjuges fez doação sem o outro. Na verdade, isso aqui a gente vai ver que é violação da outorga, tá? O ato é anulável. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável, por valor equivalente ao da época da dissolução. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da ameação. A gente vai ver que os atos sem o consentimento do outro são anuláveis. Se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Na verdade, quando ele fala em reivindicar, é, na verdade, anular o ato. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente ele responde, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Gente, aqui tudo tem que provar. Tudo é na base da nota. Por isso que é difícil, né? Tem que ser realmente um regime entre empresários. Se um dos cônjuges solver uma dívida do outro, com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução à ameação do outro. Então, assim, você lembra que eu paguei aquela dívida sua com o meu patrimônio? Agora eu quero que você me reembolse. Então, eu tenho que ter o quê, gente? Eu tenho que ter recibos, notas. Então, imagina, é difícil você viver, né? Por isso que eu falei, tem que ser uma coisa muito objetiva, muito racional. Para você sair guardando recibo de tudo, pedindo para a pessoa assinar. É uma relação que você não tem muita confiança, né? No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, então aqui, durante o nosso casamento, a gente adquiriu alguns bens em nome dos dois. Então, eu presumo que é 50% para cada um. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um deles uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Salvo se eu conseguir provar que eu contribuí mais, mas eu tenho que ter provas. As coisas móveis, em face de terceiros, presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro, tá? E esse que é muito importante, os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. É claro, né, gente? Se o bem lá no cartório de imóveis está no meu nome, eles são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Tá? Lembra da comunhão parcial de bens? Não interessa se está no meu nome. Na comunhão parcial de bens, se o bem foi adquirido durante o casamento, é nosso. Aqui, se foi durante o casamento, mas está no nome do João, é dele. Se foi durante o casamento e está no meu nome, então é meu. Só que olha o detalhe, vem comigo. Aqui, gente, existe um ônus de prova, tá? O 1681, aqui é de propriedade dele, tá? Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Mas aí, gente, a prova, o ônus da prova é dele, viu? É ele que tem que provar que adquiriu com o patrimônio dele próprio. Há uma inversão do ônus aqui. É estranho isso, né? Porque se já está no meu nome, ok. Mas, processualmente falando, ele que vai ter que provar que adquiriu com recursos próprios, certo? Eu coloquei aqui para vocês, gente, antes da gente evoluir aqui, Raquel, tenta explicar com um exemplo. Olha aqui o exemplo que eu coloquei. É um exemplo do Paulo Lobo, professor Paulo Lobo. Ele diz assim, gente, o marido, no final das contas,
lembra do seguinte, na participação final nos aquestos, a gente casou. Então, eu já tinha alguns bens, a outra parte também já tinha. Durante o casamento, eu vou adquirir bens no meu nome, a outra parte também, a gente pode adquirir bens junto. Tem bens que eu recebi doação, a outra pessoa recebeu de herança. O que a gente tinha antes, o que a gente recebeu de herança, doação, não entra. Os que a gente adquiriu junto, meio a meio. O que eu adquiri no meu nome é só meu, eu adquiri o nome dele é só dele. E no final, a gente vive uma verdadeira separação durante o casamento. Quando a gente vai separar ou divorciar, a gente faz um levantamento do patrimônio. Então, eu quero saber quanto que era o patrimônio da Raquel antes dela casar e quanto que está agora. E aí, eu quero saber se ela teve lucro, se ela teve, quais são os aquestos dela. Qual foi o aumento patrimonial que ela teve. E aí, em cima disso, é que eu quero ter uma participação. Não é uma verdadeira meação, gente. É uma participação nos lucros. É uma participação no acréscimo patrimonial que a Raquel teve. Então, ele é um regime, gente, que é um regime que tem dado dor de cabeça, né, no processo, porque tem que ter um contador. Então, vem comigo. Raquel, o patrimônio final do marido foi 1.700, tá? É que é só um esqueminha, tá? O patrimônio final do marido foi R$1.700. O patrimônio final da mulher foi 800. Desse patrimônio, né, menos bens excluídos. Quais daqueles bens excluídos, que são bens particulares, bens doados? 1.000. Então, o quê? Ele teve de ganho ou aquestos, ele teve 700. Ok? A mulher, 800. Os bens que são excluídos, 500. Então, ela teve um ganho de 300. Ok? Considerando o patrimônio inicial dela. Então, ela teve um ganho de 300. O que acontece, gente? Se ela teve um ganho de 300, ela tem que passar 150 para o marido. E o marido, se ele teve um ganho de 700, ele tem que passar 350 para ela. Ok? Então, aqui vai ter uma diferença, né, gente? 350 para 150, né? A gente vai ter que ter uma diferença. Se você faz a compensação aqui, gente, se eu vou ter que passar 350 para ela e eu vou receber 150, não dá uma diferença de 200? Sim ou não, gente? Se eu passo 350. Essas matemáticas aqui a gente tem que fazer, né? Eu passo 350 para ela e ela me passa 150. Dá uma diferença de 200, né? Então, no final das contas, se eu tinha um ganho de 700, mas eu tive que fazer um repasse de 200, tá me dando um saldo final de 500. Se ela, né, tinha 300, mas aí ela me passou, ela tinha 300, ela me passou 150, mas ela recebeu 350 meu, ela também, no final das contas, o quê, gente? Acabou com o saldo final de 500. No final, deu uma igualdade aí entre compensações e recebimentos. Então, aqui deu certo. Então, percebam, o cálculo é esse, pegar o patrimônio inicial, ver o patrimônio final, ver os bens que são excluídos e ver qual foi o acréscimo e fazer as compensações. Então, é um regime, gente, na prática, não colou, é só para quem realmente é empresário, que aí realmente você quer ter uma liberdade maior, gente. Eu quero poder vender os meus imóveis, por isso que faz a ressalva no pacto. Eu quero poder comprar os bens e colocar no meu nome. Você quer liberdade de tráfego negocial. Então, normalmente é um regime quase não aplicável, certo? Vamos para o nosso último bloco daqui a pouquinho.